Voltei do meu plantão na véspera de Natal com as mãos ainda sentindo o calor de uma lâmpada halógena, o sabor do café forte colado na garganta e a cabeça pesada de quem passou a noite inteira segurando pulsações e respirando por dois. A rua tinha aquelas luzes tímidas que a cidade sempre acende para fingir que tudo está mais leve. Eu pensava na ceia. Poucos pratos, mas feitos com carinho. Um pouco de peru, rabanada de receita antiga da minha mãe, um molho que só eu sabia acertar. Pensava em Damião chegando com a moto, no riso dele que sempre sobra espaço para brincadeiras infantis, mesmo aos 30 e poucos. Pensava em como a casa podia ser um abrigo depois de horas em corredores frios de hospital. Abri a porta com a sensação de quem entra num lugar sagrado, o lar, e encontrei a geladeira enfeitada com etiquetas. Etiquetas amarelas, cortadas à pressa, presas com fita adesiva transparente nos potes e na bandeja do peru. Em letra grossa, como quem quer deixar uma sentença, uma delas dizia: Verônica. Embaixo, outra etiqueta menor: não tocar. Sorri. Sorrir era a reação automática, o mecanismo que me protegeu a vida inteira quando o corpo queria tremer. Sorri e jogar a bolsa na cadeira. Filho, pensei antes mesmo de ver o resto. Eu poderia ter, naquele momento, abraçado a esperança de que era só uma brincadeira infantil, algo que faziam entre jovens que descobrem o mundo e acham graça em marcar cada canto. Mas o silêncio pesado que vinha do corredor me disse que não era isso. A mesa da cozinha estava montada, com toalha comprada no fim de novembro, garfos alinhados, copos opacos. Havia um pote de arroz com uma etiqueta grande dizendo o nome daquela mulher que agora vestia a casa como se fosse sua. No armário do remédio, uma etiqueta colada no pote de vitaminas que eu tomava todas as manhãs. Para Verônica. No banco da pia, um bilhete curto e impessoal. Organizei tudo. Obrigada por confiar. A voz por trás dessas notas não era de gratidão. Tinha um gosto de posse. Entrei devagar, como quem tenta medir o tom de uma conversa que ainda não começou. Vi Verônica na sala, encostada no sofá, com as mãos cruzadas e um sorriso de quem ganhou uma batalha que ninguém anunciou. Ela tinha a postura das que se sentem donas do mundo quando conseguem impor uma regra simples: marcar território. Quando me viu, o sorriso se alargou e ela levantou um de seus dedos como se me desse uma ordem de reconhecimento. Chegou cedo hoje, mãe, disse ela com aquele tom que mistura cordialidade e um controle discreto. Eu organizei a ceia. Pensei em tudo. O que eu vi naquele momento não foi apenas uma nora que queria fazer bonito no Natal. Vi uma mulher que não hesitava em transformar o espaço que não lhe pertence em folha de papel onde escrever suas condições. Vi também meu filho no corredor, calado, com as mãos nos bolsos, como se cada passo o puxasse para uma cumplicidade que eu não conhecia. Sorri, porque parecia o jeito mais simples de não incendiar aquilo ali. Filho, você não sabe, disse comigo mesma, mais alto do que pretendia, não como reprovação, mas como testemunho de que algo ali me escapava. Ele me olhou com os olhos que não sabiam se eram do menino que eu criei ou do homem que havia escolhido um caminho secreto. Havia uma tensão entre eles que se pronunciava num silêncio. Eu poderia ter confrontado naquele minuto, ter exigido explicações e jogado por terra todas as etiquetas como quem rasga um documento. Mas a vida me ensinou que decisão tomada na raiva é costume que se paga caro. Resolvi observar. Naquela noite, sentei-me à mesa com o prato na frente e a cabeça fervilhando. Comi em silêncio, contei as horas, anotei mentalmente cada gesto. Verônica falava sobre as coisas do trabalho, das festas que planejava para o futuro, das opiniões dela sobre tal tempero que ia bem demais com nossa tradição. Damião respondeu com monossílabos. No meu peito, um caroço. Não era apenas o fato das etiquetas, era a sensação de que eu estava sendo deslocada dentro da minha própria casa, como se tivesse virado um móvel antigo que precisa ser guardado no sótão. Na manhã seguinte, acordei com o pequeno vidro do tempo pingando no relógio da cozinha. O Natal se aproximava, mas a casa tinha a mesma crosta invisível de humilhação. As etiquetas se multiplicaram, no meu chale na cadeira da varanda, no sapato que eu raramente usava, até no meu caderno de receitas, aquele que eu havia rabiscado por décadas com as quantidades exatas do que fazia o peru ficar suculento.
Cada pequena folha de papel era um lembrete de que minha presença estava sendo marcada como incômoda. Passei pela porta e encontrei um bilhete colado no espelho do banheiro. Apenas para convidados. A letra miúda parecia estudada, como quem constrói seu discurso com cuidado para que ninguém tenha chance de argumentar. Havia também uma sutileza cruel. Restos de carvão do fogão jogados no lixo, pacotes de biscoito que eu costumava comprar para quando vinha visita, agora despencando como se fossem lixo comum. Não era só roupagem, era desqualificar o meu lugar. Lembrei de quando comprei aquela casa com Damião. Lembro do dia em que fechamos as chaves e eu senti que a respiração pesou diferente. Era o sentimento de um sonho que se concretizava. Trabalhei noites, juntei cada centavo do plantão e dos extras que fazia para garantir aquelas paredes. Meus pés doíam, mas a cabeça estava leve como as promessas que fiz para mim mesma. Criei o menino ali, dei banho, ensinei a amarrar cadarços, acompanhei as primeiras namoradas, as frustrações da adolescência, a formatura. A casa não era apenas tijolo e madeira, eram nossas histórias, o cheiro das festas, a marca de altura na parede onde media a estatura do filho. Não foi fácil erguer isso. Ninguém acreditaria nas noites em claro. Com essas memórias, a humilhação das etiquetas doeu mais. Não era vaidade, era o assalto a uma biografia construída com trabalho e cuidado. E a pior parte era ver Damião se acostumando com aquele novo rosto de autoridade dentro do lar. Ele parecia ter cedido não por um desentendimento eventual, mas por uma negociação silenciosa que eu não conseguia enxergar. Nos dias que se seguiram, Leonor, minha colega do turno, percebeu algo diferente em mim. Ela tinha um jeito prático de lidar com as coisas. Chegava, sentava, olhava as mãos e dizia: "A senhora está bem?" Não gostava de mimar, mas quando me contou que percebera a Verônica marcando a própria roupa com cuidado antes de sair de casa, senti que aquilo não era um capricho isolado. Minha amiga Patrícia, que trabalhava no hospital comigo e conhecia a minha história de vida, foi mais direta. "Esperança", disse ela numa tarde, sentadas no refeitório, as xícaras ainda com café frio. "Não deixe isso assim. Não é normal que a mãe vire convidada em casa. Tem coisa errada." Em casa, comecei uma atenção metódica. Tirei fotos das etiquetas, coloquei à prova a sensação que vinha me corroendo. Fotografei a geladeira, os bilhetes, até a etiqueta pregada no meu chale favorito. Não o fiz como quem guarda provas para um ataque. Fiz como quem começa a construir um registro de memória, para que minhas lembranças não se tornem nubladas pela manipulação. À noite, enquanto Damião e Verônica conversavam no quarto, ouvi risadas amenas e o tilintar da louça. Cada riso era uma lâmina. Uma tarde, ao limpar a sala, encontrei na gaveta debaixo do sofá um envelope branco com o nome de Damião escrito à mão. O envelope não estava lacrado. Dentro havia 3 folhas dobradas. Meu primeiro impulso foi devolvê-lo, fechar a gaveta e fingir que nada havia acontecido. Mas a curiosidade, aquela que já me salvou em tantas emergências no hospital, falou mais alto. Abri com cuidado, como quem mexe em cartas antigas. Era um pedaço de papel simples, com números e uma assinatura no final. Um pagarei. Aquele termo fez com que meu estômago caísse. Não sou especialista em documentos, mas sei ler sinais. Havia um valor escrito em algarismos que me deixaram tonta. E embaixo, uma data que não combinava com as contas que conhecia do meu filho. Por que ele assinaria um pagarei? Quem era o credor? Minha mente começou a juntar peças soltas. As etiquetas, os bilhetes, o modo como os olhares entre eles se tornaram enclausurados. Na mesma gaveta, por baixo do papel, encontrei uma folha impressa onde alguém havia rabiscado um plano. Venda da casa, estava escrito, seguido de passos curtos, objetivos e prazos. Era como se um jogo fosse traçado ali. Só que onde eu era a peça principal. Havia também registros de conversas impressas. Trechos de mensagens do celular, horas e datas.
Não havia nomes completos, mas havia menções que deixavam claro. Conversas entre Verônica e uma pessoa que chamava de S. E entre S e um terceiro que mencionava um possível comprador em vista. Parte daquelas mensagens tinham o tom frio de quem negocia um ativo, como se uma casa fosse mercadoria. Outra parte tinha a voz de quem precisa manipular uma relação para que o negócio se concretize. Meu primeiro instinto foi fugir dali. Aquilo doía demais. A traição não era só financeira. Era a traição de um lar, a facilidade com que meu filho parecia disposto a trocar nossa história por um plano bricolado. Entrei no banheiro e segurei o múltiplo de sensações que vinha. Vergonha, raiva, confusão, uma tristeza tão profunda que me apertava o peito. Pensei em gritar, em jogar o papel na mesa de jantar e exigir explicações. Mas também pensei nas noites que eu passei com ele quando era pequeno, na febre que cuidei, na faculdade que paguei, nos empregos que eu fiz levantar. Tudo me veio como uma avalanche. Procurei conselhos. Liguei para Patrícia, contei num fio de voz o que encontrara. Ela chegou em menos de 1 hora, com as mãos inquietas e os olhos que não julgavam, apenas observavam. Sentei-me ao lado dela, mostrei os papéis e senti um alívio bruto por não ter que carregar aquilo sozinha. No entanto, a conversa com Patrícia também me trouxe um espelho. Eu já não podia agir por impulso. Precisava de estratégia. Precisava juntar as peças com calma. Não tome nenhuma atitude precipitada, disse ela, firme. Guarde tudo com segurança. Fotos, papéis, faça cópias. Procure quem possa orientar. Não se exponha. E, por favor, fale com Damião, com calma. Tem coisas que só se resolvem com a verdade na mesa. As palavras de Patrícia eram pertinentes. O que eu não queria era transformar meu filho num inimigo. Ele era meu sangue, minha responsabilidade, minha humanidade. Mas havia um limite, minha dignidade. O fato de alguém ter pensado em marcar meus potes com etiquetas para, aparentemente, justificar uma venda me tirava do centro da minha própria história. Eu podia amar meu filho e, ao mesmo tempo, impor limites que o fizessem olhar para sua ação. Naquela semana, cada pequeno ato dentro de casa ganhou uma nova roupagem. O café que eu fazia com técnica de décadas agora era alvo de etiquetas. Os presentes que eu comprei com antecipação eram embalados com bilhetes que eu não assinara. A sensação era de desconstrução lenta. Ao mesmo tempo, eu sabia que precisava de provas concretas, de algo palpável que mostrasse a intenção que eu temia. As mensagens impressas e o pagarei já eram um começo, mas precisava de mais do que instantes xerocados. Certa noite, enquanto dobrava roupas no quarto, percebi uma conversa por trás da porta entre Verônica e a mãe dela, Dona Rússia, que estava de visita. A voz de Dona Rússia tinha aquela calma de quem veio para consolidar planos, como quem oferece cobertura. Ouvi, sem intenção de bisbilhotar, palavras que confirmavam o que eu suspeitava, discussões sobre prazos e como conseguir que a mãe saia sem barulho. Quando terminei de ouvir, minhas mãos tremeram tanto que derrubei um cabide. Não posso dizer que o choque foi o maior sentimento. Foi medo, sim, mas também a certeza de que aquilo ultrapassava um desentendimento doméstico. Não era apenas sobre ser excluída da ceia de Natal. Era a tentativa de transformar minha vida em um bem a ser vendido. A sensação de traição me encheu de uma raiva que não era espetacular. Não dava para gritar nas esquinas. Era uma raiva que me empurrava a organizar tudo com clareza e firmeza, como uma enfermeira que prepara a sala antes de uma cirurgia. Havia métodos e eu precisaria deles. Contei a Luz Maria, minha irmã, por telefone naquela mesma noite. Ela me escutou em silêncio e depois falou com um tom que misturava compaixão e agudeza. Temos de proteger você e a casa, disse, mas sem briga. Precisamos de gente de confiança por perto. Luz sugeriu falar com uma vizinha, Dona Consuelo, que morava no andar de cima e sempre foi de confiança. A mulher que apareceu com um bolo quando eu estava doente, a que me trouxe jornal quando perdi o ônibus. Dona Consuelo confirmou ter visto a família de Verônica à noite, entrando e saindo com caixas como quem monta um cenário. A cada testemunho, a certeza se firmava e com ela a responsabilidade de agir. Mas agir como? A vida inteira me acostumou a cuidar de episódios urgentes e imediatos. Uma sutura que não pode esperar, uma medicação que salva.
Agora, o tempo era outro. O problema não era uma hemorragia, era uma estratégia. E estratégia exige paciência e montagem. Eu precisava transformar o pesar em plano. Foi então que, numa tarde cinzenta, enquanto o tráfego lá fora fazia seu som metálico habitual, encontrei algo que mudou tudo de uma vez. Folheando umas coisas antigas na biblioteca para lembrar receitas natalinas, achei um pequeno envelope amassado. Dentro dele havia um contrato antigo, cópia da escritura da casa, aquele documento que eu guardava como relíquia de uma vitória. O papel estava amarelado, mas a assinatura era minha. Vi a data e senti novamente o gosto da conquista. A casa então era mesmo minha, não uma promessa, não um acordo verbal. Havia uma prova escrita daquilo que construí com o suor. Junto com a escritura, havia um recibo de entrada de valores que eu própria guardei quando paguei a parcela final. Tudo ali era prova de que eu havia contribuído com cada centavo. A descoberta me deu força. Se eles tinham um plano, eu também poderia ter um. Não para ferir, não para vingar, para proteger o que é meu, para garantir que minha história não fosse vendida como mercadoria por interesse alheio. Naquela noite, sentei-me à mesa com o comprador de luz baixa, as luzes de Natal piscando pela janela. Olhei para os papéis. Pagarei, mensagens impressas, o plano, minha escritura. Respirei fundo, uma respiração profunda que eu reservei e usei em momentos críticos de cirurgia. Decidi que iria, devagar, buscar orientação. Não para expor meu filho em praça pública, não para humilhar ninguém. Mas para que a verdade tivesse lugar e para que minha dignidade fosse preservada. No entanto, a vida tem pequenos traços que confundem o coração. Na manhã seguinte, antes de marcar qualquer telefonema, presenciei algo que me dilacerou e que me impediu de agir com frieza imediata. Damião entrou na cozinha com um olhar cansado, os ombros caídos, a barba por fazer. Ele me encontrou olhando para os papéis na mesa. Ninguém falou. Ele se aproximou, me segurou as mãos e pela primeira vez em muitos dias foi ele quem falou. Mãe, disse ele com a voz quebrada, eu não sabia como te dizer. Eu não planejei te magoar. Aquelas palavras foram uma lâmina e um bálsamo ao mesmo tempo. A verdade não é binária. Entre o erro e a traição, há impulsos, medos, pressões externas, pessoas que se aproximam com promessas fáceis. Eu olhei para o rosto do meu filho e vi o menino que cuspiu certa vez na rua porque não sabia de outra forma de reclamar. Vi um homem que se perdeu e estava tentando se encontrar. E naquele momento eu tive que escolher meu próximo movimento com a mesma precisão com que escolho um tratamento para um paciente grave, com firmeza e compaixão. Damião, respondi com a voz que eu queria que fosse firme, mas também acolhedora. Precisamos conversar, e precisamos que essa conversa tenha testemunhas, não para te ferir, filho, para que tudo fique claro. Ele assentiu, sem levantar a cabeça, como se já soubesse que a conta que a vida cobra um dia chegaria. Eu poderia, naquele instante, perdoar e enterrar o assunto, e talvez o problema se repetisse. Eu poderia também arrasar com os sonhos de quem estava começando a ruir. Mas havia um caminho intermediário, a exigência de responsabilidade. Amor não é anistia automática, é ensinar a assumir as próprias ações. Nos dias seguintes, preparei-me como preparo uma sala para receber um paciente. Organizei provas, chamei pessoas de confiança e comecei a pensar na logística. Não queria humilhar ninguém, mas não queria que me transformassem em peça de um jogo. Havia uma diferença clara entre cuidar e permitir abuso, e esse era o cerne que me movia. Entre conversas delicadas com Damião, momentos de silêncio com Verônica e reuniões estreitas com Patrícia e Luiz, um fio foi se desenrolando. Havia um jogo de interesses por trás da família de Verônica. Não posso afirmar nomes com certeza absoluta, apenas que as impressões apontavam para apoio externo àquele plano que tinha como objetivo a venda da casa. Vi também hesitações no rosto de Damião. Vi um homem dividido, não um vilão completo. No entanto, a peça final que me faltava apareceu numa sexta-feira, quando organizei a gaveta onde guardava cartões antigos e papéis soltos.
Encontrei, escondido entre capturas de tela, um documento que não poderia ser numeração isolada. Um extrato com depósitos regulares na conta de Damião, vindos de uma origem que não combinava com o trabalho que ele dizia ter. Eram quantias modestas, mas constantes. Não eram as grandes transferências de um golpe escancarado. Eram o suficiente para mostrar que alguém vinha garantindo dias amáveis. Era também uma prova de laços que iam além da simples convivência conjugal. Minha mente começou a montar a paisagem completa, como se eu estivesse montando um quebra-cabeça no turno noturno do hospital. Etiqueta, bilhetes, conversas, pagarê, extratos, tudo apontava para uma construção silenciosa. A casa, que eu pensava ser um abrigo inviolável, estava na mesa de negociação de terceiros. Sentada ali, com a luz de Natal refletida nos papéis, eu senti uma mistura de perda e resolução. Decidi que precisava de alguém que me explicasse as consequências e as vias possíveis. Não queria que me dissessem o que fazer passo a passo. Queria entender os limites, as opções e, sobretudo, a melhor forma de proteger a casa e meu filho sem transformar tudo numa batalha pública que ninguém ganharia. Pedi a Patrícia que me acompanhasse naquele primeiro contato. Marquei, timidamente, uma conversa com um advogado de bairro que eu ouvi falar nas conversas da vizinhança, não para entrar em guerra, mas para pedir orientação. Aquele era um Natal que eu jamais imaginei. Em vez de panetone e canções amplas, havia papéis e segredos. Em vez de risos descontrolados, havia sussurros e olhares medidos. E eu, que entrei na casa com o cansaço de plantão e com a vontade de abraçar a ceia, agora estava preparando a si mesma para um passo que mudaria o rumo dos próximos meses. Na véspera do contato, fui até o sótão procurar a caixa onde guardava os cadernos de Damião quando menino. Ao abrir, encontrei um livro de recados com bilhetes de escola, desenhos, a fotografia de um garoto com o rosto cheio de bolhas por ter caído de bicicleta. Segurei aquela imagem por um tempo longo. Nas horas que se seguiriam, dormi pouco. A paz que eu procurava não vinha em ondas grandes, vinha em pequenos trazeres de memória e na convicção de que não deixaria que aquilo passasse despercebido. Na manhã em que decidi fazer as primeiras perguntas formais, sentei-me à mesa da cozinha com os papéis alinhados. Com o sol de Natal entrando pelas frestas, eu respirei, abri a gaveta onde havia guardado fotos e documentos e, por instinto, olhei mais uma vez para o pagarê. Minhas mãos dessa vez não tremeram tanto. Havia uma clareza que vinha da experiência. Eu não precisava destruir para me defender, precisava agir com firmeza e coração. Ainda não sabia o caminho, mas sabia que não recuaria. E foi nesse exato momento, com o papel entre os dedos, que a campainha tocou. A campainha fez um som meio metálico, como se a casa também tivesse se surpreendido. Levantei a mão para apertar o cano da luz, que sempre balança um pouco, respirei e fui abrir. Na soleira, ali com o casaco cinzento e a pasta de couro, estava Ernesto. Havia no rosto dele a calma de quem já viu muitas vidas passarem por situações parecidas. Não era firme por frieza, era firme por experiência. Ao lado dele, Patrícia me lançou um olhar que misturava orgulho e preocupação. Dona Consuelo apareceu pela varanda, discretamente, como quem diz, estou aqui. Ernesto entrou, tirou a pasta e depositou sobre a mesa. Não precisei de discurso. Ele já sabia dos papéis. Eu já tinha mandado cópias na tarde anterior, por e-mail, quando a coragem ainda tremia. A forma como ele abriu a pasta com delicadeza e puxou os documentos como se estivessem vivos me deu uma sensação estranha, a de que, a partir dali, o assunto deixaria de ser só meu e ganharia forma pública. Senhora Esperança, disse ele, com voz baixa, o que a senhora reuniu é suficiente para demonstrar que há uma intenção por parte de terceiros de transferir o imóvel e que existem indícios de condutas que tocam na desconsideração dos seus direitos. Vamos agir de forma técnica e com cuidado. Ele usou palavras que eu não precisava entender por completo. Bastou ouvir o tom para saber que havia um plano. Não queria o circo, não queria manchetes. Queria proteger a casa, a memória e resgatar meu filho do caminho torto. Ernesto explicou possibilidades, prazos e me recomendou um caminho claro. Notificações formais, reserva de provas e, se necessário, ação judicial para garantir a minha posse. Nada gramático no dizer, tudo estratégico. Marquei com ele a entrega da primeira notificação. Não era uma sentença que eu escrevia,
Era um gesto de colocar limites. Decidimos que ele entregaria os papéis pessoalmente. Não para humilhar, repito isso várias vezes para mim mesma, mas para que a verdade tivesse um momento concreto diante de todos. Na manhã marcada, acordei com o frio que costuma trazer memória de natais antigos. O gosto do chocolate quente, o cheiro do louro na panela, os passos do Damião correndo pela cozinha. Vesti um casaco quente, coloquei o chale que a Verônica havia etiquetado com o meu nome por descuido e saí. Sentei-me à mesa com as mãos juntas, pensando nas próximas horas como quem prepara um plantão. Respirei fundo e levei o olhar para os cadernos de receita que guardam mais do que intuições culinárias. Guardam minha história. Quando Ernesto chegou, veio acompanhado de um jovem que eu não conhecia, um assessor, explicou ele. Havia pinceladas de formalidade, papéis, carimbos e uma serenidade que vinha do preparo. A casa tinha a mesma luz tênue que sempre vejo nas manhãs, mas havia presença. Dona Consuelo ficou do lado de fora, Patrícia aguardava na sala e Luz Maria ligou cá dizer que estava a caminho. Não queria que a entrega fosse um evento solitário. Batiam a campainha. A porta abriu e o cenário se formou como um palco. Vicente, chamava assim o pai de Verônica? Não estava. No lugar, desembainou-se uma figura que temia. Dona Rússia com o rosto fechado e Verônica com aquele sorriso estudado. Damião veio pela escada com a expressão de quem foi surpreendido por algo que ele habilitou, não por algo que o veio de sopetão. Havia também um homem mais velho atrás de Verônica, que percebi ser o pai dela. Olhos observadores, que não disfarçavam o impacto. Ernesto falou o nome dela, explicou que trazia uma notificação. Ler aquilo em voz alta teve um efeito estranho. Palavras que existiam no papel ganharam som, e o som revelou verdade. Entregou a notificação silenciosamente, com a cortesia de um profissional. Não houve gritos implacáveis. Houve reclamações contidas. Isso é injusto, dito num tom que queria mais público que razão. Dona Rússia cruzou os braços como quem insiste em não ver. Não é para humilhar, ouvi dizer de Ernesto. É para que cada um saiba o que está em jogo. É para proteger a senhora Esperança e para que possamos conversar com tranquilidade. A reação veio como um tremor. Verônica estourou primeiro. Mas que direito ela tem? Gritou. Essa casa não é da sua avó. A maneira como ela pronunciou a frase, tentando rebaixar minha história para palavras descartáveis, me trouxe algo entre repulsa e compaixão. Não era a primeira vez que me tentavam reduzir assim. Respirei e olhei para o rosto do meu filho. Ele não respondeu. Seus ombros tremiam. A postura dele já não era de confronto. Havia nela a rendição de quem entende que errou, mas ainda não sabe o caminho de volta. A família dela tentou um contra-ataque, com palavras afiadas, insinuando gastos, lembranças do passado e uma leve ameaça, que se eu insistisse demais, haveria problema. Mensagens nas entrelinhas, como se chantagem fosse recurso. Mas as provas não se justificam com chantagem. Havia o pagarei, as mensagens, os extratos, a escritura. Ernesto colocou tudo em cima da mesa, e o silêncio que se seguia tinha o peso da realidade. Houve gritos, sim. Houve portas batendo. Mas o que mais me marcou foi quando Damião caiu no sofá e começou a chorar. Não foi o choro histérico de um vilão descoberto. Foi o choro de um homem que viu ruir o que havia construído com mentiras e medo. Ele olhou para mim e disse com a voz que se quebrava: "Mãe, eu me enrolei. Eu deixei as coisas irem. Eu achei que ia ser rápido, que dava para resolver. Sinto muito." Naquele momento, senti que a dureza que havia decidido não era insensibilidade. Era uma salvaguarda contra a repetição. Puxei o chale para meus ombros e sentei ao lado dele. Não para anular a consequência, mas para ser instrumento de reparação. "Damião", falei com a voz que eu queria que fosse firme. "Vamos resolver isso. Mas você tem que querer reparar. Amor não é cobertor que esconde tudo. Amor é também exigir responsabilidade." Ele assentiu, com lágrimas ainda, e ergueu a cabeça pela primeira vez de verdade. Pedi a Ernesto que deixasse claro um ponto.
que haveria abertura para retomar o diálogo se houvesse um plano real de reparação. Ele concordou. Não se tratava de punir para ferir. Tratava-se de exigir uma rota de volta. Quem erra merece uma chance, mas tem que pagar preço. Isso é amor que disciplina. Nos dias seguintes, a casa foi um tabuleiro de conversas e pequenas batalhas. Distribuí tarefas de organização com a calma de quem escolhe as ferramentas certas. Pedi a Damião que procurasse emprego de maneira séria. Pedi que fizesse contato com o contador que Patrícia conhecia, o primo dela, o tal do contador, para verificar os extratos e organizar um plano de pagamento. Não dei ordens, pedi responsabilidade. E, curiosamente, o primeiro gesto real de mudança dele foi procurar ajuda. Ter alguém que coordenasse os passos me deu esperança. Verônica, por sua vez, tomou aquela indignação como sinal de derrota. Ela começou a distanciar-se, a fazer ligações longas com a mãe e a falar em voz baixa com o pai. Notei que, aos poucos, suas visitas deixaram de ser diárias. Não celebrei isso. Não era motivo de festa que ela se afastasse. Era um reflexo do equilíbrio que começa a voltar. Houve um dia em que encontrei na caixa de correio uma carta escrita à mão. Não era minha e não se destinava a mim. Era de Verônica para alguém, falando de planos com um tom que eu agora podia decifrar. Arrependimento por ter empurrado situações adiante. Medo de que tudo desse errado. Li parte sem vontade e devolvi sem mostrar nada a ninguém. Ler aquilo me deu a sensação de que as pessoas, quando confrontadas com a realidade, às vezes mudam de postura. O processo não foi rápido. Não gosto de soluções mágicas, e a vida me ensinou a desconfiar de convalescenças instantâneas. Damião procurou trabalho. Teve entrevistas que não deram certo, recusas que o deixaram abatido e pequenas vitórias que o fizeram erguer a cabeça. Começou a ir à terapia, por indicação que fiz com calma, não para rotular, mas para entender padrões e não repetir. O terapeuta ajudou-o a descobrir que havia busca de aprovação em lugares errados e que muitas decisões foram consequência de insegurança. Fiquei feliz em ver um homem que aceitava o espelho. Quando ele conseguiu um emprego fixo, não era dos sonhos, mas honesto, senti um alívio que não era só prático, era moral. Lá estavam, horas trabalhadas, boletos pagos, entradas de salário. O contador ajudou a desenhar um plano de quitação das dívidas, que envolvia o pagaré e os valores devidos. Eles pagaram parcelas, demoradas, sem glamour. Vi o meu filho assinando cheques com a expressão de alguém que coloca sua sombra contra a parede e a reduz com paciência. Houve resistências. Alguns vizinhos cochichavam. Pessoas que vinham com olhares curiosos, como se esperassem uma cena final. Mas mais gente veio com gestos pequenos. Dona Consuelo trouxe um bolo quando soube que Damião começara a trabalhar. Patrícia fez listas de ofertas de emprego. Luz Maria trouxe panos limpos para casa. A rede se fechou ao redor com cuidado. Não fui a vencedora de um reality show. Fui uma mulher que decidiu não ceder seus direitos, sem abrir mão de amar. O tempo passou com a lentidão de quem costurava. Cada parcela paga era riscada em uma folha, uma marca de culpa transformada em pagamento. Cada sessão de terapia era um fio novo de compreensão. Não fiz chantagem emocional. Ofereci, firme, que a casa permaneceria meu espaço, que as memórias não estavam à venda e que Damião tinha espaço para reconstruir sua vida longe da manipulação. E a Verônica? Ela saiu. Não foi escândalo, não foi corrida pública. Foi um afastamento gradual, com a família dela se retirando. Não celebrei esse momento, mas também não o considerei derrota. Se alguém escolhe que a convivência saudável não é prioridade, não posso forçar. O que pude fazer foi manter o meu espaço íntegro. Algumas semanas depois, ela chamou no telefone. Pedi que fôssemos francas. Não haveria convite a voltar se as condições não fossem de respeito. Ela entendeu, ou fingiu entender, e com o tempo as tentativas de reconciliação foram mais brandas e menos possessivas. Talvez ela estivesse processando as escolhas dela, e talvez nunca entendesse. Não me cabe cobrador do aprendizado alheio. Quando percebi que a tensão inicial tinha dado lugar a um trabalho sério de reparação, resolvi que não faria do Natal um palco.
O título desta história poderia induzir ao espetáculo de um Natal arruinado, mas a verdade é menos cinematográfica. Houve um Natal sem as etiquetas amarelas, com pratos simples, com risos cautelosos e com a casa que exalava, aos poucos, o cheiro de molho e de panela. Não tive uma ceia grandiosa. Tive uma mesa onde pela primeira vez em meses pude dizer ao meu filho: estou orgulhosa do caminho que você escolheu. O reaprender dele veio acompanhado de pequenos gestos que me mostravam mudança. Ele me ajudou mais nas tarefas domésticas, não com a mansidão de quem finge, mas com a humildade de quem aceita que errou. Veio a falar sem cerimônia de seus medos com dinheiro. Falou do peso de relacionamentos que confundiram afeto com controle. Essas conversas não curaram tudo, mas abriram espaço para uma confiança reconquistada. Com o passar de meses, organizamos uma pequena ceia no aniversário de avô, um encontro simbólico que pude tratar quase como um Natal de recomeço. Havia paz, havia respeito e havia limites claros. Damião trazia um prato que aprendeu a fazer no trabalho, eu trouxe a rabanada da receita da minha mãe, e entre garfadas e risadas, percebi que a casa estava voltando a ser lar. Não era mais a mesma casa que eu tinha na memória. Nada permanece idêntico, mas as marcas que realmente importavam permaneciam. A parede com a marca da altura do filho, os bilhetes antigos, os desenhos no caderno da infância. Essas coisas não cabem numa etiqueta. Em paralelo a tudo isso, estabeleci certas rotinas para proteger meu bem-estar. Passei a sair com as amigas com mais frequência, aceitei convites para pequenos passeios e redescobri coisas que deixei de lado quando a casa era missão única. Trabalhei no hospital com a mesma dedicação de sempre, e em conversas de turno, a história que vivi serviu para alertar outras mulheres sobre sinais, não como lição moral, mas como testemunho prático de que é possível agir com amor e firmeza. Houve momentos de recaída. Recebi uma mensagem rude da sogra de Verônica num sábado, insinuando que eu era difícil, que amarrava meu filho. Respirei, contei até 10.000 vezes e respondi com 2 frases curtas que não precisava repetir. Não entrei em guerra por insulto. O ruído desmancha quando não se alimenta dele. Minha postura passou a ser clara: limites, não vingança. A recuperação do Damião foi lenta, cheia de passos trôpegos e retomadas. Ele teve que aprender a cuidar do que cria sem terceirizar sua dignidade a quem promete ganhos fáceis. Isso incluiu noites de trabalho extra, abertura para orientar-se com profissionais e um compromisso de honrar compromissos financeiros que ele mesmo havia deixado pendentes. Vi nele, de novo, a criança que corria para casa quando a chuva vinha. Era uma criança que agora segurava um guarda-chuva sem quebrar ninguém. O tempo ajudou a curar feridas, e na segunda volta do Natal, alguns meses depois, aceitei sentar à mesa com menor expectativa e maior liberdade. Não para provar nada a ninguém, mas para dizer, pela prática, que era possível reconstruir com dignidade. Convidei apenas pessoas que respeitassem os novos limites. A ceia foi pequena e íntima. Havia luzes simples, música de fundo e a rabanada que a minha mãe ensinou. Damião trouxe um prato que não tinha etiqueta e eu sorri. No canto da mesa, um lugar estava reservado com um bilhete que eu deixei. Lugar de quem vem com verdade. Não era um apelo público, era uma mensagem privada. Lembro que naquela noite, ao abrir um presente que trouxe risos, pensei em como a vida nos ensina a distinguir entre poder e responsabilidade. Quando alguém quer mandar no lar, muitas vezes confunde liderança com imposição. O lar saudável não se sustenta em etiquetas que marcam comida, sustenta-se em conversas que marcam acordos. E se alguém acha que mandar é sinônimo de amor, então nunca viveu a profundidade do compromisso. 1 ano depois de tudo aquilo, recebi uma ligação de Verônica. A voz estava mais baixa, mais humana. Ela desejou Feliz Natal. Não pedi desculpas que não me pertenciam, nem revidei palavras que o tempo já cuidara. Agradeci pelo cumprimento e desejei o mesmo. Não procurei forçar laços que haviam se desgastado. O que eu quis foi e é preservar minha paz. Amar também é saber quando abrir espaço e quando fechar porta. Na última parte da reconstrução, Damião e eu sentamos para conversar sobre os planos de sua vida. Ele falou com a voz firme que queria comprar estabilidade, não materialismo, estabilidade de caráter. Queria apagar tudo, mas também reconstruir confiança. Fizemos um acordo simples. Ele se responsabilizaria por suas dívidas, frequentaria a terapia e manteria transparência sobre novos passos. Em retorno, eu oferecia presença, apoio prático e o lar com limites claros. Não era ultimato,
era um pacto de cuidado. Assim, nossa relação se tornou mais adulta. O que mais me marcou nesse processo foi perceber que a dignidade não é negociável. Posso ser carinhosa, posso perdoar, mas não posso conceder que me tratem como se minha história não pesasse. Minha casa é o lugar onde minhas memórias respiram, não é mercadoria. Quando alguém tenta transformar isso em peça de negociação, o que se impõe é defesa. Defender-se não é ser fria, é ser mãe que ensina. Às vezes me perguntam se me arrependo de ter levado o problema à esfera pública, em termos de processo. Minha resposta é que não considero que tornar a situação formal seja expor para humilhar. Foi pedir que a verdade tivesse nome e consequência. Sem consequência, a mesma história se repete. E o que eu mais quero é que meu filho aprenda a não repetir. Houve críticas, claro. Alguns me disseram que eu poderia ter feito diferente, outros que eu fui dura demais. Aos que me julgam, digo apenas que cada mulher conhece seu lugar no mundo e a forma como precisa proteger sua história. Não é uma lição universal, é minha lição. Cada quem decide como zelar por suas memórias. Hoje, quando passo pela cozinha e vejo o espaço limpo, sem etiquetas amarelas penduradas, sinto uma paz que não é de vitória estéril. É a paz de quem reconstruiu com cuidado. Não sou a mesma de antes. Um pouco mais curta de paciência para manipulações, um pouco mais lenta em perdoar inconsciência sem arrependimento. Mas também mais livre. E se me perguntarem sobre o Natal que começou tudo isso, digo que o Natal não ficou marcado por uma nora que quis mandar. Ficou marcado por uma mãe que sorriu, que ponderou e que no momento certo escolheu agir. Sorri naquele primeiro encontro, sim. Era um reflexo automático, de quem aprendeu a acolher para entender. Mas também disse, baixinho para mim mesma, quando vi o menino no corredor: "Filho, você não sabe." Não era acusação cruenta. Era lugar de dor e convite para aprender. Porque quem não sabe pode ser ensinado, e quem erra pode reparar. Agora, na minha cozinha, há um pote de biscoito sem etiqueta. Às vezes Damião se aproxima, pega um e sorri sem medo de perder. Nós dois aprendemos a colocar as coisas em seu devido lugar. O amor não é carta branca, e o lar não é propriedade de quem mais grita. É o espaço onde se vive com respeito. Se a história teve um começo duro, teve um fim que não é perfeito. Nada é, mas é honesto. Minha casa voltou a ser meu abrigo, e meu filho voltou a ser meu companheiro de vida, com sua própria trajetória de conserto. E quando alguém pergunta o que aprendi com tudo isso, respondo com poucas palavras: que dignidade é o melhor presente que podemos guardar na estante da nossa vida, e que amar também é saber quando dizer não. Minha nora quis mandar no Natal. Eu sorri. Filho, você não sabe. Mas depois vi que ele podia aprender. E ele aprendeu.